Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que trata sobre política local, nacional e das atividades parlamentares dos nossos dois convidados de hoje, Major Rocha, do PSDB, e Léo de Brito, do PT. Terceiro bloco, Osmir começa com questionamento. Não, eu quero fazer um questionamento sobre algumas posições colocadas aqui pelo Léo. Inclusive, ele fez citações de que no governo Fernando Henrique Cardoso tudo era engavetado, e o Narciso também colaborou. Não é tanto Colaborou assim. o quê? Com a engavetação? Não, com a afirmação. Ah, tá. Eu tenho que explicar. Com a afirmação. Não é bem assim, há um pouco de mito. E eu vou aqui me referir à compra de votos, do qual indevidamente me envolveram. A compra de votos, senhor Léo, teve a Polícia Federal investigando, teve o Ministério Público denunciando, teve CPI, posteriormente, foi feito por vocês, pelo PT, fizeram uma CPI lá no Congresso, onde eu estive comparecendo. Enfim, tomaram todas as medidas judiciais possíveis, mas só que não encontraram nada que provasse a culpabilidade e arquivaram o processo pela Justiça. Foi arquivado pela Justiça. Então, é bom tirar um pouco desse mito. Segundo ponto. Quando vocês forem eleitos, e me desculpe a sinceridade, vocês foram eleitos por esses erros que você citou, cometidos pelo PSDB e outros partidos políticos. E a população absorveu bem essa aura de santidade que teve o PT. Mas, no entanto, vocês não poderiam também ter feito o que fez. Essa é a realidade. E hoje não adianta, Narciso, ficar aqui um culpando o outro. Não é esse que o Brasil quer mais. O PSDB não pode estar jogando lama no PT, nem o PT jogando lama no PSDB, porque não vai solucionar o Brasil. Deixa para a Justiça se encarregar de resolver os problemas dos desajustes que ocorreram e vamos reformar o país. Que é que eu estou vendo que não está ocorrendo dentro do Congresso Nacional. E nem vai ocorrer. Por exemplo, que diabo de reforma política é essa que vocês estão discutindo lá, que vocês fizeram? Que reforma é essa? A gente já tratou sobre isso aqui e, assim, eu fiquei decepcionado com a reforma política. E isso aqui no outro programa, até com o Petecão aqui, né? Acho que os interesses político-partidários, ou outros interesses, tinham que ficar fora do Congresso nesse momento. Tinha que pensar no país. Eu tenho temas aí que eu defendo que foram votados, que mudou, né? Por exemplo, a reeleição, eu defendo a reeleição, acho que não foi o nosso problema. Mas tem coisas que eram fundamentais. Por exemplo, o fim dessa farra de partidos. Isso era fundamental para fortalecer o país, para melhorar a governabilidade. E por que não foi aprovado? Por conta das situações partidárias. Vou dar um exemplo aqui, né? Nada contra... Mas o Léo acompanhou. O PSDB defendeu o voto distrital misto. Que é a melhor solução. Seria um meio termo entre aquilo que era o ideal, que seria o voto distrital, o candidato mais próximo do eleitor, e o que está hoje, e o que nós temos aí. E o PT defendia o voto em lista. Né? Foi uma defesa do PT. Mas na última hora o PT se aliou com os partidos pequenos, votou contra o voto em lista, que era a proposta deles. Nós não conseguimos aprovar basicamente nada. Né? Na briga do PMDB, que defendia o distritão, e o PT com o voto em lista, e aí veio uma salada e acabou que não saiu nada. Eu tenho uma esperança que o Senado possa corrigir. Não é muito grande, não. A esperança no Senado. Não é muito grande, não. Mas eu acho que o Senado tem essa oportunidade, né, de contribuir com o país e fazer uma reforma minimamente decente, que essa daí... Mas, deputado Rocha, deixa só um pouquinho, deputado Léo, só um minutinho. Que, Osmir, a Câmara dos Deputados, o nosso Congresso Nacional, ela não fez e nem nunca fará uma reforma política decente para esse país. Então quem tinha razão era o presidente Dilma. Nesse particular, nota 10 para ele. E o PT que da Assembleia Constituinte. Exclusiva. Só será feita uma reforma política neste país no dia que for feita uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para tratar unicamente deste tema. E por que não acontecerá, deputado? Exatamente por isso. Você disse que o PSDB defendia o voto distrital misto. O PT defendia o ilícito. O PMDB defendia o distritão e apoiado pelo Eduardo Cunha. O povo não sabe o que é distrital misto, nem interessa saber por enquanto o que é. Nem distritão, nem misto, nem puro.
Eles queriam até fazer referendo. Até porque esses sistemas políticos, eles só existem nos partidos, nos países, onde suas democracias convivem com 3, 4, 5, 6, no máximo 7 partidos. Então, nenhum desse modelo, com 33 partidos, haveria de funcionar. De jeito nenhum. Não Agora, se nós tivéssemos, se o Congresso se encarregasse, os veículos de comunicação se encarregassem de promover, olha, na hora que a gente acabar com essas coligações partidárias desses partidos de aluguel, nós vamos acabar com os partidos políticos. Na hora que nós instituímos a fidelidade partidária para valer. Nos Estados Unidos, Osmir, a fidelidade partidária é feita de um jeito que o caboclo é do Partido Republicano hoje, porque o pai dele foi, o avô foi e o bisavô foi. É quase como um time de futebol aqui, a torcida. Aqui, no Brasil, Arquibaldo, Botafogo. o cara Botafogo. é do Quem é do partido. Botafogo? É permanente. E a legislação abre uma janela para em 30 dias, ele poder trocar de partido. Concluir com uma piadazinha. O caboclo casou-se com uma mulher que era adúltera. Essa mulher galinha mesmo. Galinha. Aí, fizeram um acordo, ele e a mulher. Vamos fazer o seguinte. Nos dias que não tem feira, de feira você fica em casa. Nos dias que não tem feira, você pode ir para a gandaia. Ele passava segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira com o marido. Sábado e domingo ia para a gandaia. Então, a fidelidade partidária que nós temos não foi essa. Quer dizer, você pode ser fiel, mas você está De acima segunda a de... sexta, né? Eu queria pegar o gancho da fala do Osmir, porque para mim os temas são correlatos. Falar em corrupção e reforma política, eu acho que tem uma correlação muito forte. E aí é o seguinte, eu acho que o fundamental, Osmir, eu acho que foi um ganho importante que nós tivemos nos governos do PT, foi o fortalecimento das instituições. O que nós estamos vendo aí, a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União, que não existia, o primeiro da lista do Ministério Público é aquele que é nomeado, tem independência, como nós estamos vendo aí, não tem partido, tem gente do PT, tem gente de tudo que é partido que está envolvido e eles têm a liberdade. O ministro Zé Eduardo Cardoso esteve recentemente. Nós temos portais de transparência, nós temos Diário Oficial da União online e nós temos lei de acesso à informação. Tudo isso são ganhos importantes para você dar transparência para a gestão Mas, Léo, pública. permite, só um ligeiro, rápido. Agora... Quando o Narciso, você retoma. Quando o Narciso falou de inocência, ele não disse que é para não proibir, não. Porque ele falou o seguinte, porque há momentos, Léo, essas instituições são livres, mas não pode também exagerar. Não. Porque hoje no Brasil, deputado Léo, está havendo a presunção de culpa. Exatamente. Então isso Por também tem que se combater, que é exatamente. pior. Nós criticamos isso. A presunção de culpa, Essas você é culpado instituições- até prova em contrário. Essas instituições, elas têm que agir sob a lei e sob a Constituição. Existe É a juiz midiático, Exatamente. existe Ministério Público midiático, É a crítica e isso tem que ser controlado. faz, mas isso não tira o mérito da gente ter fortalecido essas instituições. Agora, casando isso com a reforma política, para mim o eixo central, e esse foi o eixo da nossa tática, Rocha, porque nós fizemos todos os acordos e as votações no sentido de derrubar duas questões que seriam um retrocesso maior ainda para a reforma política. Distritão, que nós teríamos aí a infidelidade total, porque se os governadores e prefeitos eles podem mudar de partido porque foram eleitos pelo voto majoritário, os deputados também poderiam. Esse é um ponto. E o outro ponto é o financiamento empresarial de campanha. Esse escândalo da Lava Jato, estou falando, repito o que eu disse aqui, essas empresas da Lava Jato, elas doaram para 18 partidos que hoje estão no Congresso brasileiro. Aí como é que você vai diferenciar o que foi doação por amor ou por ideologia, o que foi doação... Não, permita, Léo, eu falei uma ilegal? defesa. Por exemplo, eu vou pegar um caso aqui de um genuíno. Pegar um caso do genuíno. Eu conheci genuíno. Eu também. Genuíno é incapaz de fazer uma bandalheira com um recurso público. Eu botaria minha mão no fogo por ele. Agora, qual foi o crime dele? Como presidente, assina um documento de um empréstimo. Você conheceu o irmão dele, o outro? Não, conhecia. E foi prego com... Essas coisas também, Léo, a liberdade não pode ser até o ponto de satisfazer também a vontade pública. Nós queremos dizer Ele não isso foi também. O irmão... No caso, foi- eu queria tratar Tá. uma da Você entendeu? questão local. Não, Rapidamente, por deixa eu favor, só deputado. terminar Sim, aqui, rapidamente, terminar o por meu gentileza. raciocínio.
esse sistema hoje de doações empresariais de campanha, que a gente tem lutado tanto para acabar com ele, ele bota todo mundo sob suspeita, o honesto, o partido, bota o governo, bota todos os candidatos que recebem das empresas. Hoje não tenho dúvida que tem inúmeros deputados hoje que receberam de empresas que estão envolvidos na Lava Jato, que são pessoas honestas, que receberam corretamente, foi tudo regularizado. Então, essa é a crítica que nós fazemos em relação ao financiamento empresarial de campanha, que para mim foi um dos maiores retrocessos. Foi revotado, na verdade, o presidente fez uma manobra para ser revotado, mas hoje ele se apresenta de maneira imoral. Esse momento, 74% da população é contra o financiamento empresarial de campanhas. Mas o que revolta, Isso Léo, não caiu na reforma política, infelizmente. deputado, mas o problema é o seguinte: ninguém aqui, em sã consciência, é contra a apuração de qualquer deslize. Tem que apurar. Todos nós estamos sujeitos a investigações, que a lei diz que somos todos nós iguais. Agora, qual é o sentido também de você, primeiro, desonrar as pessoas? Que aí ele jamais provará a sua inocência. Ele jamais, ele pode ser absolvido como for. Esse exagero é que nós precisamos, é isso que o Narciso colocou no início. Aliás, é possível também um governo... Essa prática midiática de Ministério Público e Juiz, ela vai contra, inclusive, os códigos de ética e as leis orgânicas. Vamos falar um pouquinho sobre política local. 3 semanas atrás, a revista Veja fez um cálculo entre os municípios que fizeram reeleição e a aprovação dos prefeitos e apontou Marcos Alexandre com 56% de probabilidade de se reeleger, segundo o cálculo de um cientista social convidado pela revista. Então, a presidente Dilma tinha 11% de aprovação. Eu pergunto, está desvinculada a aprovação dela da aprovação do Marcos Alexandre? O PT teme que haja uma vinculação agora que a presidente caiu para 7,7%? E eu pergunto, num cenário como esse, a mesma pergunta ao deputado Rocha, e também acrescentando, num cenário como esse, qual seria o trunfo da oposição? Deputado Léo de Brito, por favor. Bem, primeiro, as eleições municipais, elas têm um caráter muito diferenciado. Se você for observar, a presidenta Dilma, na última eleição municipal, ela estava com a popularidade lá em cima. E, no entanto, nós do Partido dos Trabalhadores, que tínhamos na eleição anterior de 2008 eleito 12 prefeituras, nós só conseguimos eleger 5 e ganhamos mais uma na Justiça, que foi o caso de Rodrigues Alves. Então, o debate das eleições municipais ele é muito ligado à questão do esgoto, da rua, da saúde, do posto de saúde, da educação do filho, da creche. Então, ele está muito conectado com isso. Agora, o que a gente vê hoje é exatamente uma fragilidade muito forte das prefeituras, principalmente do ponto de vista orçamentário. O deputado Rocha também acompanha isso. Então, eu acredito que nós vamos ter nessa eleição municipal, primeiro, o prefeito Marcos Alexandre é um prefeito que conseguiu se colocar, mesmo com as dificuldades que tem, também tem as dificuldades financeiras na Prefeitura de Rio Branco, mas o estilo de governar do prefeito Marcos Alexandre, muito presente nas comunidades, trabalhando com transparência, inclusive quando não dá para fazer as coisas, porque os problemas são problemas que nós temos aí nos diversos bairros de Rio Branco, mas se apresenta hoje como o melhor prefeito avaliado nas capitais. Então, isso se deve em grande parte ao fato de que o prefeito tem mostrado muita competência. Eu acredito que vai ser difícil para a maioria dos prefeitos, talvez o Rocha concorde com isso, nós vamos ter uma dificuldade muito grande nessa eleição, como tivemos na anterior, para a maioria dos prefeitos conseguirem se reeleger. Os partidos que estão no poder hoje, eles estão muito vulnerabilizados, sobretudo por conta da crise que nós estamos tendo. Mas, em relação ao prefeito Marcos Alexandre, nós temos uma confiança muito grande na reeleição dele, como aponta a pesquisa. Assina embaixo. Rapidamente. Assina embaixo você disso. Eu acho que a eleição municipal, eu concordo com o Léo, é muito presa às questões locais. Não tem eleição municipal fácil para ninguém. E eu não acredito que essa vai ser fácil para o PT ou para a oposição. Não vai ser. É uma eleição disputada. Na verdade, nós temos aí a cobrança da população daquilo que foi prometido nas campanhas passadas e na campanha anterior mesmo. Né? E aí o eleitor vai avaliar. Eu acho que essa eleição vai ser bastante disputada. Né? E no interior, o Léo colocou a fragilidade das nossas prefeituras. Aqui na capital tem uma situação diferenciada, porque tem uma ajuda direta do governo do Estado, aí no canal da Materna, e outras ajudas. As prefeituras do interior já contam mais com o apoio dos parlamentares. Mas mesmo esse apoio,
por conta das desonerações aí que aconteceram no governo da presidente Dilma, o FM caiu muito. E isso colocou a maioria... FM, foi o que eu falei. Então isso colocou os prefeitos em situação muito difícil. É aquilo que o cidadão planejou executar, ele está encontrando dificuldade. Pegando o teu gancho aí, eu sei que vocês estão discutindo a situação dos municípios dos estados brasileiros? Tem vários projetos na Câmara para tentar melhorar a situação. Acho que a grande discussão vai ser na questão do Pacto Federativo. Sim. Nós temos que rediscutir isso. Não pode o município ficar com toda a sobrecarga de serviços, de atribuições e não ter o recurso. Hoje, a grande parte do recurso público fica na mão da União. Né? Então, isso tem que ser rediscutido. E aí, pouco importa se é PMDB, PSDB, sim, claro, qualquer um. O fato é que as pessoas moram no município, o município não tem condição hoje de arcar com o peso que ele tem. As atribuições constitucionais. Deputado, uma avaliação rápida sobre o seu mandato nesses primeiros 6 meses. Eu acredito que tenho conversado muito com as pessoas, ouvido um pouco sobre essa avaliação. Acho que o que foi positivo, talvez, é o fato de estar chegando como deputado novo, né? Primeiro mandato, nunca fui vereador, nunca fui deputado estadual, e, digamos assim, indo para o olho do furacão. Ter que ali, hoje eu estou liderando os parlamentares do PT na CPI da Petrobras, fazendo parte de comissões importantes, como a Comissão Mista de Orçamento, é para lá, inclusive, que vão as contas da presidenta Dilma agora, para serem avaliadas, participando de várias comissões importantes, como a Comissão da Amazônia, apresentando já alguns projetos de leis importantes, como foi no caso da maioridade penal, o projeto que transforma em crime hediondos o aliciamento de adolescentes para o crime, e também na área da educação, que é a minha área. Sou professor universitário. Hoje, a grande agenda da educação lá na Câmara dos Deputados é o Plano Nacional de Educação, a execução do Plano Nacional de Educação, que prevê 10% do PIB para a educação, que prevê a gente ter 50% das escolas com educação integral, a expansão da educação superior, da educação técnica, a erradicação do analfabetismo, a redução da distorção idade séria, uma agenda que é prioritária para o nosso país, né? E hoje eu faço parte da comissão, sou presidente da comissão que está, digamos assim, fazendo esse acompanhamento no Brasil todo. Então, estou muito feliz. Estou muito feliz de ter chegado, sou grato ao meu líder, Cibá Machado, por ter me dado essas atribuições e num momento de grandes turbulências a gente poder estar fazendo os embates, o bom combate lá com a oposição em torno dos grandes temas brasileiros. Então, estou muito feliz, fiquei feliz com esse primeiro semestre de mandato e vamos trabalhar para melhorar ainda mais nesse segundo semestre e no restante do mandato. Obrigado. Deputado Rocha, rapidamente, eu era deputado estadual e tinha uma experiência como deputado estadual, mas o parlamento, a Câmara ela é diferente da Assembleia Legislativa. É uma experiência nova. Eu participo hoje, são 4 comissões, né? Participo da Comissão de Segurança. Na Comissão de Segurança a gente teve um papel importante, uma bancada da segurança pública na questão da redução da maioridade penal. Hoje, mais de 90% da população brasileira apoia essa redução. Mas não só isso, acho que para o nosso Estado tem um projeto que a gente apresentou agora que cria compensações para os estados que têm unidades de conservação. Acho que é importante para o Acre de rediscutir isso. Nós temos aí um ônus de ter que preservar pelo menos 80% das nossas florestas. E tem que ter alguma compensação. A União tem que retribuir, né, esse patrimônio que nós nós preservamos. Nós temos aí também essa discussão sobre a construção ou não dessa ferrovia interoceânica. Apresentamos um PL para criar uma zona franca na fronteira com o Peru, ali já na saída do Brasil, né, ali em Cruzeiro do Sul. Seria uma solução para aquela região. Outros estados apresentaram, até foram aprovadas zona franca em outros estados, por exemplo, Maranhão, mas não deram certo. Acho que ali poderia dar certo, né, porque é o último ponto do território brasileiro antes de um mercado de mais de 2 bilhões de pessoas, que é o mercado asiático. E acredito que nesse segundo semestre nós estamos lá com o nome à disposição do partido para fazer parte da CPI do BNDES. Eu quero me dedicar, acho que ali tem resposta para muitas das situações que nós atravessamos hoje por conta da crise. E acho que o segundo semestre a gente já vai contar com a experiência, o Léo, do primeiro, né, eu tenho certeza que a gente vai poder
trabalhar ainda mais, né? Melhorar essa Pode qualidade. me dar só um minutinho? Pois não. Olha aí. Osmir, sobre... Você acha que o Brasil, eu acho que o Brasil fica devendo muito a Operação Lava Jato. Acho que foi importante. Ela pode ter a importância de que a Operação Mão Limpa teve na Itália. Tomara que tenha. Mas isso não nos impede de fazer os seus devidos reparos, os seus excessos. Você é advogado, eu não sou, mas todo dia da fornalha do jornalismo espalhafatoso sai um prato preparado. O de ontem, você veja, eu queria que você, como advogado, agora não é nem como parlamentar, você me respondesse. É que pegaram o telefone do diretor da Odebrecht, que está preso, Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht, falando com o seu advogado e achando que eles dois estavam fazendo uma trama contra a operação. Ora, para mim não existe nada mais legítimo, não existe mais nada do que o advogado. Mas, cara, isso é evidente. Você concorda comigo? É uma prerrogativa da É uma lei. prerrogativa. Exatamente. Quer dizer, aí, porque dentro do inquérito judicial, me parece, pelo que eu tenho imaginando, que só que não pode mentir as testemunhas. Até o criminoso pode até mentir. Sim, claro. O preso pode até fugir. Ninguém é obrigado a se autoincriminar. Tá certo? Aí quer dizer que a coisa chegou a um ponto de que um dos réus não pode mais nem trocar informações com o seu advogado. Violação do sigilo profissional. Não. Era isso somente. Obrigado. Obrigado, Osmir, obrigado, Narciso. Em especial, meus agradecimentos, deputado Major Rocha, deputado Léo de Brito e a você que nos acompanha aqui pela TV Rio Branco, Canal 8, todas as sextas-feiras a partir de 8h45 da noite ou aos sábados, também às 8h45, durante a reprise do programa. Na semana que vem estaremos de volta com mais um tema do Tribuna Livre. Até lá.